Você foi enganado. O monstro alado que o cinema vendeu como um leviatã solitário agarrando pessoas é uma fraude. A realidade é muito mais aterradora. O verdadeiro pterodáctilo nunca foi um gigante isolado, mas uma criatura pequena que formava enxames escurecendo o céu. Hollywood fundiu espécies enormes para criar um vilão rentável. A ciência prova que o autêntico Rei dos Céus tinha apenas 1,5 metro de envergadura. No entanto, o verdadeiro terror não estava no tamanho de um único indivíduo, mas na fúria implacável de uma colônia. Neste arquivo, o domínio primal disseca a anatomia e o comportamento do Pterodactylus. Um carrasco de 2 quilos que dominava o Cretáceo caçando em números esmagadores. Vamos investigar como essa praga orgânica de voo coletivo dizimava ecossistemas com letalidade. A farsa milionária de Jurassic Park será oficialmente enterrada hoje. Para entender a ameaça visceral dessa espécie, precisamos ignorar o monstro de couro liso e focar no horror do bando. A dissecação documental revela uma inteligência de colônia voltada para a morte. A anatomia forense dos fósseis destrói a ficção. Os pterossauros não eram dinossauros. Eles eram uma linhagem distinta de répteis voadores que operavam como uma mente coletiva. Milhares de bicos aduncos, projetados milimetricamente para o abate rápido e coordenado. Esse é um canal sério, minucioso e com total embasamento científico. Fique até o final. Para sustentar a máquina de caça coletiva, o corpo do animal foi otimizado ao extremo. A membrana voadora era elástica, resistente e construída sobre um dedo hipertrofiado. Essa pele era reforçada por fibras que permitiam que milhares voassem juntos sem colisões. O crânio alongado e a crista cefálica não eram apenas estabilizadores de voo. Funcionavam como identificadores visuais dentro do caos do bando. Cada movimento era sincronizado por um cérebro instintivo e sombrio. Uma comunicação visual focada puramente na caçada brutal. A biologia deste animal em grupo desafia a lógica. Pesando menos que um felino, o bando decolava como uma nuvem explosiva, batendo asas e erguendo nuvens de poeira. A força bruta dos 4 membros no solo transformava a fuga da colônia em um espetáculo assustador. A maior quebra de expectativa visual é a pele deste animal. A verdade clínica é que o pterodáctilo possuía picnofibras, estruturas parecidas com pelos que isolavam o calor. O bando inteiro parecia uma nuvem de predadores peludos, aquecidos para caçadas noturnas. Essa pelagem conferia um aspecto orgânico e macabro, destruindo a versão plástica do cinema. Imagine milhares de predadores reptilianos cobertos de pelos, com asas de couro nervuradas, grasnando em uníssono. Essa é a visão visceral que os fósseis nos entregam agora. A camuflagem era inútil quando o bando se movia. A força deles residia na superioridade numérica. Tons de marrom e cinza fundiam as milhares de criaturas à poeira do deserto. Aguardavam nas falésias e no solo, uma horda biológica vibrando antes de iniciar o ataque. O instinto deste predador era ditado pela fome mecânica da colônia. Não havia compaixão. A agressividade feral compensava o pequeno porte, operando com uma eficiência militar. Um indivíduo podia ser vulnerável, mas o bando unido operava como um superorganismo letal. A ciência desmascarou a locomoção na Terra.
os pterossauros marchavam fortemente sobre as 4 patas. Imagine centenas deles caminhando juntos como morcegos macabros, utilizando os fortes nós dos dedos das asas dobradas como patas dianteiras em um ritmo caótico. Essa marcha quadrúpede dava ao pterodáctilo uma estabilidade predatória única no solo. A colônia podia cercar vítimas terrestres em terrenos irregulares, movendo-se como uma maré de bicos. O cinema apagou essa tática real de horda rastejante para não assustar demais. Pegadas fossilizadas em lajes de arenito confirmam essa marcha sinistra coletiva. Dezenas de rastros paralelos de 4 membros contam a história de um bando que varria a areia, devorando pequenas presas que não conseguiam fugir dessa barreira móvel e dentada ágil. Nas correntes térmicas, a horda encontrava seu domínio absoluto. A leveza da estrutura de cada indivíduo permitia que milhares girassem em redemoinhos fechados de caça. Eles planavam sobre os litorais, formando nuvens densas e escuras que bloqueavam o sol do Cretáceo. A visão coletiva era um radar biológico imbatível. Milhares de olhos grandes asseguravam que nenhuma presa passasse despercebida. Ao identificar um cardume ou alvo na terra, o comportamento de bando mudava e eles desciam como uma saraivada ininterrupta de projéteis. O bico penetrava a carne antes do som das asas alertar a presa. A tafonomia das escavações de grupos revela a redução de peso cirúrgica de seus ossos. A evolução não criou apenas um caçador, mas produziu uma munição viva e orgânica disparada em massa pelos ares abertos. A natureza não projetou um monstro isolado e pesado para carregar humanos. Ela esculpiu um verdadeiro exército de pequeno porte, focado no terror da multiplicidade. A coordenação do voo para não baterem uns nos outros enquanto aniquilavam os peixes é surpreendente e fatal. O atrito psicológico se intensifica quando compreendemos o poder do número. A letalidade deste réptil derivava de sua velocidade e do ataque constante em ondas. A biologia não liga para o tamanho individual quando pode fabricar 1000 máquinas de abate velozes e mortais. Vocês conhecem as criaturas, mas ainda não conhecem quem as caça. Quando os nossos arquivos baterem 1000 inscritos, o produtor do domínio primal sairá das sombras. Inscreva-se e force essa revelação. Os maiores massacres ocorriam nas margens rasas do antigo Oceano de Tétis. Mergulhos sucessivos e em cascata capturavam centenas de peixes com violência hipnotizante. O bando inteiro formava um balé mortal, cortando a superfície da água de forma letal e muito repetitiva. Conteúdos estomacais encontrados e preservados revelam que o bando consumia tudo. De invertebrados a pequenos lagartos, nada escapava do mar de bicos esfomeados. A necessidade de alimentar a colônia mantinha a máquina voadora operando em ciclo perpétuo de caça mortal. A anatomia permitia que bebessem água e capturassem peixes em pleno voo contínuo. Em bando, eles roçavam a mandíbula inferior na superfície gelada, um após o outro. Um comportamento incrível que minimizava a exposição a predadores maiores, escondidos no fundo abissal escuro. O crânio de cada indivíduo analisado de perto revela a perfeição do abate coletivo. Lâminas ósseas prontas para pinçar o alvo. Eles roubavam presas da boca de outros membros, criando uma hierarquia ruidosa e caótica, enquanto engoliam os peixes vivos de forma muito rápida.
O veredito fóssil é claro. O Pterodactylus era a perfeição aerodinâmica para o voo em massa. A dissecação desse mito expõe que não precisamos de um gigante para sentir medo. Uma revoada de centenas de répteis peludos e carnívoros ofuscando a luz solar é o terror supremo. As mortes coletivas em tempestades geraram os melhores leitos de fósseis que temos hoje. O mundo em que essas nuvens de asas dominavam sumiu, mas cemitérios inteiros da mesma espécie confirmam a biologia social. Eles nasciam, viviam, caçavam e morriam em grandes hordas brutais. Cada placa de calcário encontrada com vários ossos é um laudo clínico que desmente a franquia jurássica. A análise forense da paleontologia revela que o verdadeiro terror biológico não é o monstro solitário criado pelo cinema, mas uma horda letal, frenética e estrondosa. A anatomia da horda é um aviso fóssil claro. Eles não foram os antepassados dos pássaros. Eram répteis dominantes que saturaram o nicho aéreo, barrando a evolução de aves maiores até sua extinção. Um império genético de pequenos assassinos que sufocou toda a concorrência. No escuro códex do abismo geológico, a farsa visual do vilão solitário cai por terra. A biologia do pequeno réptil peludo e sua necessidade vital de bando destrói as mentiras das telas. A realidade é que os céus do Cretáceo nunca conheceram o silêncio devido ao caos dessas bestas barulhentas. O verdadeiro rei dos ares caminha sobre as quatro patas e voa em milícias organizadas. Não como a besta isolada da ficção, mas como a colônia caótica que realmente existiu na Era de Ouro. A ferocidade de muitos sempre supera a de um monstro falso. A mentira foi dissecada hoje. Essa biologia coletiva reflete o máximo da sobrevivência no tempo. A desconstrução fóssil nos permite rasgar a fantasia de Hollywood. Predadores do passado não necessitam de mágica. A organização social incrível de um matador pequeno e veloz é a verdadeira arma brutal do animal. O pterodáctilo prova que as táticas em massa são mais aterradoras do que o tamanho colossal isolado. Uma membrana de couro esticada sobre os dedos, sustentando 1000 corpos atacantes. Eles reinaram não por serem gigantes, mas por encherem cada nuvem e cada vento com ameaça mortal. O choque da verdade é o que documentamos com este dossiê. A atenção nas descobertas em grupo confirma o fascínio pelo realismo fóssil. Romantizar répteis alados gigantes é apagar a maravilhosa malha ecológica e a complexidade militar insana da natureza primitiva e sanguinária. Ao analisar os ossos delicados, dissecamos a essência violenta da horda. O enxame voador que sombreava margens quentes hoje é apenas pó na rocha sedimentar fria. A fraude comercial da tela nunca irá obliterar a assinatura macabra do bando caçador. Os números esmagam o gigante. Essa máquina voadora mostra que a natureza não perdoa quem é fraco. O bando caçando em 4 patas foi o pico da violência no ar. O nosso arquivo acaba de vez com as mentiras de Hollywood. Entender como eles agiam é revelar o terror da pré-história que ficou marcado na pedra. O domínio primal existe para dissecar a anatomia dos predadores esquecidos e cruéis. Se quer quebrar a barreira que a cultura montou, inscreva-se hoje e ative o sino de verdade. Sua força imediata é o suporte vital para escavarmos a biologia real sob a pedra. O arquivo vai fechar. Me diga nos comentários o que você está achando da produção dos nossos vídeos e qual tema você gostaria que fosse o próximo. Muito obrigado por chegar até aqui. O dossiê acaba de ser selado. Até a próxima.